Você já percebeu que algumas pessoas parecem se alimentar da sua atenção, como se cada gesto seu fosse combustível para o ego delas? Já sentiu aquela estranha sensação de que, quanto mais você tenta se explicar, mais poder essa pessoa ganha sobre você? Carl Jung dizia que aquilo que não compreendemos dentro de nós acaba se manifestando através das pessoas que atraímos. E talvez exista uma razão inquietante para certos encontros parecerem tão magnéticos e, ao mesmo tempo, tão destrutivos. Existe um jogo invisível acontecendo quando você lida com um narcisista, um jogo silencioso, psicológico, quase ritualístico. Ele não acontece nas palavras que são ditas, mas nos espaços entre elas, nos silêncios, nos olhares, nos momentos em que você sente que está perdendo algo de si, mas não consegue explicar exatamente o quê. E o mais perturbador é que quanto mais você tenta recuperar o controle, mais profundamente parece entrar no labirinto. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém ousa fazer. E se o verdadeiro poder nunca esteve nas mãos dele? E se, na verdade, o narcisista depende de algo dentro de você para continuar existindo nesse papel? Jung acreditava que todo domínio psicológico nasce de uma dinâmica inconsciente entre duas sombras que se reconhecem. E quando essa dinâmica muda, todo o equilíbrio do jogo começa a se quebrar. Imagine por um momento o que acontece quando alguém para de reagir da maneira esperada. Quando o espelho que alimentava o ego simplesmente deixa de refletir aquilo que ele deseja ver. Algo estranho acontece nesse instante. O controle começa a escorregar pelos dedos dele, como areia. A segurança se transforma em inquietação. E o que antes parecia indiferença pode se transformar em algo completamente inesperado. Porque existe um segredo psicológico que poucos compreendem. O narcisista não corre atrás de quem o ama. Ele corre atrás de quem desafia silenciosamente o papel que ele acredita dominar. E quando certas chaves invisíveis são acionadas dentro da mente humana, algo quase paradoxal acontece. A pessoa que parecia distante começa a se aproximar. O caçador começa a sentir o peso de ser observado. E a dinâmica inteira do jogo muda de uma forma que pode revelar muito mais sobre a mente humana do que você imagina. Existe um momento quase imperceptível em que a dinâmica entre duas pessoas muda de direção. Não é um gesto dramático, nem uma discussão explosiva. É algo muito mais silencioso do que isso. É quando você começa a perceber que estava jogando um jogo cujas regras nunca foram explicadas. E então uma pergunta nasce dentro de você, quase como um sussurro incômodo. Quem realmente estava no controle todo esse tempo? Carl Jung dizia que aquilo que nos domina externamente quase sempre encontra uma porta aberta dentro de nós. E essa porta, muitas vezes, é construída por uma necessidade profunda de reconhecimento. O narcisista percebe isso antes mesmo que você perceba. Ele sente onde estão as fissuras invisíveis da sua autoestima. E é exatamente ali que o jogo começa a se formar. No início, tudo parece encantador. Existe uma intensidade quase hipnótica na forma como ele observa, elogia, promete. É como se finalmente alguém tivesse enxergado algo especial em você. Algo que talvez nem você mesmo tivesse coragem de admitir que deseja ser visto. Mas Jung chamaria isso de projeção, uma ilusão poderosa, onde cada um vê no outro aquilo que existe dentro de si. E é aí que a armadilha psicológica começa a se fechar lentamente. Porque quando alguém projeta a própria grandiosidade no outro, acaba entregando junto o próprio poder. O narcisista não precisa lutar por domínio. Ele apenas ocupa o espaço que foi oferecido inconscientemente. E quanto mais você tenta manter aquela conexão intensa do começo, mais começa a se afastar de si mesmo. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação estranha de estar sempre tentando recuperar algo que existia no início. Como se estivesse correndo atrás de uma versão daquela pessoa que simplesmente desapareceu. Você tenta explicar melhor, se esforçar mais, demonstrar mais valor. Mas algo curioso acontece
acontece nesse processo? Quanto mais você tenta provar o seu valor, menos valor parece ter. Jung descreveu algo semelhante quando falou sobre a sombra, aquela parte da psique que carregamos sem perceber. Quando buscamos desesperadamente validação externa, estamos tentando silenciar algo interno que pede reconhecimento. E o narcisista, consciente ou não, se alimenta exatamente dessa dinâmica. Mas aqui surge um ponto que muda completamente o jogo. O narcisista não está apenas interessado em atenção, ele está interessado em previsibilidade emocional. Ele precisa saber como você reage, quando reage e por que reage. Cada resposta sua funciona como um mapa psicológico que ele vai desenhando silenciosamente dentro da mente. E quanto mais claro esse mapa se torna, mais fácil fica conduzir seus movimentos. Mas existe algo profundamente perturbador nessa dinâmica, algo que Jung entenderia imediatamente, porque todo sistema psicológico baseado em controle possui uma fragilidade escondida. Ele depende completamente da participação inconsciente da outra pessoa. Sem essa participação, o jogo começa a falhar. Pense nisso por um momento. O que aconteceria se, de repente, aquilo que ele espera de você simplesmente não acontecesse? Se as respostas emocionais que ele aprendeu a provocar desaparecessem como ecos em uma sala vazia? Se o espelho que refletia a imagem grandiosa dele começasse lentamente a ficar opaco? A maioria das pessoas nunca experimenta esse momento, porque continuam reagindo exatamente da maneira que o narcisista espera. Amor quando ele se distancia, ansiedade quando ele silencia, esforço quando ele demonstra frieza. Mas quando algo muda dentro de você, algo muito estranho começa a acontecer fora de você também. É como se a estrutura invisível que sustentava toda a dinâmica começasse a rachar. E nesse ponto nasce uma percepção que poucas pessoas alcançam. O narcisista não teme perder alguém que implora por atenção. Ele teme perder alguém que descobre o próprio centro psicológico. Porque quando isso acontece, algo profundamente desconfortável surge para ele. O mistério. E poucas coisas perturbam mais um narcisista do que aquilo que ele não consegue decifrar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora no primeiro comentário fixado e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Existe uma mudança quase imperceptível que começa a acontecer quando alguém deixa de girar em torno do narcisista. Não é um gesto teatral, nem uma declaração dramática. É mais parecido com um silêncio que ganha peso, um silêncio que não pede aprovação, que não implora explicações, que simplesmente existe. E, curiosamente, é nesse espaço silencioso que algo dentro do narcisista começa a se agitar. Carl Jung costumava dizer que aquilo que não conseguimos controlar nos obriga a confrontar partes profundas da nossa própria psique. Para alguém cuja identidade foi construída sobre admiração constante, perder o controle da atenção de alguém pode provocar algo que ele raramente experimenta: incerteza. E a incerteza tem uma qualidade inquietante. Ela abre perguntas que não podem ser ignoradas. Porque o narcisista vive dentro de uma narrativa muito específica sobre si mesmo. Uma história interna, onde ele ocupa sempre o centro, onde as outras pessoas funcionam como reflexos que confirmam sua importância. Mas quando um desses reflexos começa a agir de maneira inesperada, algo começa a se quebrar dentro dessa narrativa. Imagine olhar para um espelho que durante muito tempo refletiu exatamente aquilo que você queria ver. E de repente, esse espelho muda. Não se trata de rejeição direta. É algo muito mais confuso do que isso. O reflexo deixa de responder da forma previsível. Ele se torna calmo, onde antes havia ansiedade. Se torna distante, onde antes havia busca. E então surge uma pergunta silenciosa na mente do narcisista: o que mudou? Essa pergunta é muito mais poderosa do que qualquer confronto, porque confrontos alimentam o ego. Eles reforçam a sensação de importância. Mas o mistério
o mistério provoca inquietação. Ele cria um vazio cognitivo que a mente tenta desesperadamente preencher. Jung chamaria isso de tensão psíquica. Quando alguém que antes reagia emocionalmente passa a responder com presença tranquila, a dinâmica psicológica começa a se inverter. Aquela pessoa deixa de ser um reflexo previsível e passa a se tornar um enigma. E a mente humana tem uma relação muito curiosa com enigmas. Ela não gosta de abandoná-los. Você já percebeu como certos pensamentos voltam repetidamente quando não encontramos respostas para eles? Como uma música que não conseguimos terminar de ouvir dentro da cabeça. Algo semelhante acontece quando o narcisista encontra alguém que parou de seguir o roteiro invisível que ele esperava. O silêncio começa a falar mais alto do que qualquer palavra, mas há algo ainda mais profundo acontecendo nesse momento, algo que Jung descreveria como o encontro com a própria sombra. Porque quando o narcisista deixa de receber validação automática, ele começa a se deparar com emoções que normalmente permanecem escondidas. Insegurança, dúvida, curiosidade. E para alguém acostumado a controlar a narrativa emocional das relações, essas sensações podem ser profundamente perturbadoras. Elas criam uma espécie de tensão interna que exige resolução, uma necessidade quase instintiva de recuperar aquilo que parecia garantido. Mas aqui está o paradoxo que poucas pessoas percebem. Quanto mais alguém corre atrás do narcisista buscando atenção, mais ele se afasta. Mas quando essa busca desaparece, quando a presença se torna calma, centrada e imprevisível, algo dentro dele começa a reagir de maneira diferente, porque o controle que ele acreditava ter começa a escapar pelos dedos. E quando o controle desaparece, uma nova força psicológica entra em cena. A curiosidade. Não uma curiosidade superficial, mas aquela inquietação profunda que surge quando algo que parecia resolvido volta a se tornar um mistério. Nesse ponto, a mente dele começa a fazer algo que talvez você nunca tenha imaginado. Ela começa a voltar para você. Não porque você implorou por atenção, mas porque de alguma forma silenciosa você deixou de ser previsível dentro da história que ele contava sobre si mesmo. E quando essa história começa a apresentar rachaduras, algo dentro dele sente a necessidade quase inevitável de se aproximar novamente para entender o que aconteceu. Mas isso ainda é apenas o início da transformação psicológica que muda completamente essa dinâmica. Existe um instante delicado em que a psique começa a reorganizar seus próprios caminhos. Não é algo visível para quem observa de fora, mas dentro de você algo se desloca. É como se uma engrenagem antiga, que sempre girou obedecendo à mesma força, começasse lentamente a desacelerar. E nesse momento surge uma sensação estranha, quase desconcertante. A percepção de que talvez você nunca tenha precisado correr atrás de nada. Carl Jung acreditava que o processo de individuação começa quando a pessoa deixa de viver para satisfazer projeções externas e começa a reconhecer o próprio centro interior. Esse centro não implora, não negocia, não se fragmenta para caber na expectativa de ninguém. Ele simplesmente existe. E quando alguém se aproxima desse estado psicológico, sua energia emocional muda de forma quase imperceptível. O narcisista sente essa mudança antes mesmo de compreendê-la, porque durante muito tempo ele se acostumou a navegar pelas emoções alheias como quem conhece um território familiar. Cada reação sua era como uma estrada previsível que levava sempre ao mesmo destino, o reforço da importância dele. Mas quando você começa a se recolher para dentro de si, essas estradas desaparecem e o território se torna desconhecido. Existe algo profundamente desconcertante em lidar com alguém que já não reage da maneira esperada. A ausência de ansiedade cria um silêncio que não pode ser manipulado. A tranquilidade desmonta o roteiro invisível que antes conduzia cada interação. E de repente ele se vê diante de algo que não consegue mapear.
uma pessoa que não está mais tentando provar seu valor. Jung dizia que quando alguém encontra seu próprio centro psicológico, uma espécie de gravidade interna começa a se formar. Não é arrogância, nem indiferença calculada. É algo mais silencioso e poderoso do que isso. É a serenidade de quem não precisa mais buscar confirmação externa para saber quem é. E essa serenidade tem um efeito inesperado. Ela cria distância emocional sem precisar criar rejeição. Perceba como isso é diferente da estratégia comum que muitas pessoas usam quando tentam lidar com um narcisista. Algumas tentam confrontar diretamente, outras tentam demonstrar frieza artificial. Mas ambas ainda estão reagindo a ele, ainda estão girando em torno da mesma órbita psicológica. Quando alguém encontra o próprio eixo interior, algo muito mais radical acontece. A órbita desaparece. E sem perceber, você deixa de ser um satélite emocional na história dele. Você se torna um corpo independente, com movimento próprio, direção própria, silêncio próprio. E esse tipo de independência cria algo que o narcisista raramente encontra: resistência psicológica invisível. Não uma resistência agressiva, mas uma presença que simplesmente não pode ser absorvida pela dinâmica de controle. Ele tenta provocar reações antigas e encontra calma. Tenta provocar insegurança e encontra equilíbrio. Tenta provocar distância e encontra alguém que já não depende da proximidade. Isso cria um fenômeno psicológico curioso. A mente dele começa a revisitar suas memórias com você. Momentos que antes pareciam resolvidos começam a ganhar novas interpretações. Pequenos detalhes voltam à superfície da consciência, como peças de um quebra-cabeça que agora parecem diferentes. A pessoa que antes parecia previsível começa a adquirir uma qualidade quase enigmática dentro da mente dele. E quanto mais ele tenta entender essa mudança, mais percebe que algo escapou do controle. Jung descreveu algo semelhante quando falou sobre o poder do inconsciente de reorganizar os padrões psicológicos de uma relação. Quando uma das partes deixa de participar do jogo antigo, a outra é forçada a confrontar uma realidade nova. Uma realidade onde a influência já não funciona da mesma maneira. E nesse ponto, algo muito silencioso começa a surgir dentro da mente do narcisista. Uma mistura desconfortável de curiosidade, inquietação e algo que ele raramente admite sentir: a necessidade de recuperar aquilo que começou a escapar. Mas essa necessidade ainda não é totalmente consciente. Ela se manifesta de formas sutis, pequenos sinais, pensamentos recorrentes, uma atenção inesperada que começa a voltar para onde antes existia apenas segurança absoluta. E é exatamente nesse ponto da jornada que algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro da psique dele. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Existe um momento em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de palavras e passa a se tornar uma presença psicológica poderosa. Algo muda na forma como você ocupa o espaço emocional entre vocês. Não há confrontos, não há acusações, não há tentativas de provar nada. Apenas uma calma diferente. E essa calma começa a produzir um efeito inesperado na mente de quem sempre esteve acostumado a provocar reações. Carl Jung dizia que aquilo que não encontramos dentro de nós mesmos acaba sendo buscado desesperadamente fora. E no caso do narcisista, essa busca quase sempre gira em torno de admiração, controle e confirmação constante de valor. Mas quando ele encontra alguém que já não precisa oferecer isso para existir, algo dentro dele começa a se desorganizar. Porque o narcisista constrói suas relações como um sistema de espelhos.
Cada pessoa ao redor funciona como uma superfície que reflete aquilo que ele deseja acreditar sobre si mesmo. Mas quando um desses espelhos deixa de refletir da maneira esperada, a imagem começa a falhar. Pequenas distorções aparecem. A segurança absoluta se transforma em dúvida silenciosa. E a dúvida é um território que ele raramente visita. Pense na mente como um palco onde certas histórias são repetidas durante anos. Histórias onde ele sempre ocupa o papel principal, onde as pessoas entram e saem confirmando o roteiro que já estava escrito. Durante muito tempo, você pode ter sido parte desse roteiro sem perceber. Mas quando você começa a agir a partir do seu próprio centro interior, o script deixa de funcionar. De repente, as falas não encontram resposta. As provocações não produzem o mesmo efeito. O distanciamento estratégico deixa de gerar ansiedade. E essa quebra de padrão cria algo que Jung chamaria de tensão psíquica não resolvida. A mente odeia lacunas. Quando um comportamento esperado não acontece, o cérebro começa a trabalhar incessantemente para entender o que mudou. Ele revisita conversas antigas, observa sinais sutis, tenta reorganizar as peças da narrativa. E quanto mais ele procura respostas, mais percebe que algo essencial escapou da compreensão. Você deixou de ser previsível, mas essa imprevisibilidade não nasce de jogos manipulativos. Ela nasce de algo muito mais profundo, de uma mudança interna, onde você já não reage a partir da necessidade de aprovação. Você passa a agir a partir de presença. E presença tem uma qualidade quase magnética. Ela não implora por atenção, ela simplesmente existe. E, curiosamente, aquilo que simplesmente existe, sem buscar reconhecimento, acaba se tornando muito mais difícil de ignorar. Porque a mente humana tem uma relação peculiar com aquilo que não tenta se impor. Existe uma força silenciosa naquilo que não precisa provar nada. Jung acreditava que quando alguém começa a integrar partes esquecidas da própria psique, uma nova forma de energia psicológica surge. Essa energia não é agressiva nem defensiva, ela é estável. E estabilidade emocional tem um efeito perturbador para quem está acostumado a manipular instabilidade. O narcisista começa a sentir algo que ele não consegue nomear facilmente, uma espécie de deslocamento interno. Você já não ocupa o mesmo lugar previsível na mente dele. Antes, ele sabia exatamente qual reação provocar para recuperar sua atenção. Sabia quando se afastar para gerar ansiedade, quando retornar para reacender esperança. Era um ciclo repetido tantas vezes que se tornou automático. Mas quando esse ciclo se quebra, a mente precisa encontrar outro caminho. E nesse processo de busca, algo curioso começa a acontecer. Ele começa a observar você de novo. Não com o olhar de quem já entende o território, mas com o olhar de quem percebe que algo mudou profundamente e precisa descobrir o que é. Pequenos gestos seus começam a ganhar significado diferente. O silêncio passa a ser interpretado. A tranquilidade se transforma em um enigma. E quanto mais ele tenta compreender esse enigma, mais sua atenção retorna para você. Porque aquilo que não pode ser facilmente decifrado cria uma atração psicológica poderosa. É como uma pergunta que a mente não consegue abandonar. E nesse ponto da jornada, algo ainda mais profundo começa a emergir dentro da dinâmica entre vocês dois. Um movimento que raramente acontece quando alguém continua preso ao papel antigo dentro dessa relação. E então algo ainda mais sutil começa a acontecer dentro da mente dele. Não é imediato, não é dramático, mas é profundamente perturbador para alguém acostumado a dominar a dinâmica emocional das relações. Aos poucos, aquilo que antes parecia garantido começa a adquirir um valor novo, porque a psique humana possui um mecanismo curioso. Aquilo que sempre esteve disponível raramente é percebido como precioso. Carl Jung observava que o desejo muitas vezes nasce não da posse, mas da distância simbólica entre aquilo que somos e aquilo que sentimos que perdemos. Quando alguém deixa de oferecer atenção automática, o narcisista começa a
experimentar um vazio que antes não existia. Um espaço psicológico onde antes havia certeza absoluta. E o vazio tem uma propriedade inquietante. Ele chama a atenção da mente. De repente, memórias começam a voltar com uma intensidade inesperada. Conversas antigas surgem na consciência como ecos de algo que talvez tenha sido subestimado. Pequenos momentos que antes pareciam comuns começam a ganhar um peso diferente. A presença que antes parecia garantida começa a ser reinterpretada. E a mente dele começa a fazer perguntas. Por que essa pessoa mudou? O que aconteceu dentro dela? Existe algo novo que eu não compreendi? Essas perguntas criam um movimento psicológico quase inevitável. A atenção dele começa a voltar para você, não por necessidade de controle imediato, mas por curiosidade profunda. E curiosidade, quando não encontra resposta, se transforma lentamente em atração cognitiva. A mente quer resolver o enigma. Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente exerce um poder silencioso sobre nós. Quando você deixa de reagir da maneira antiga, você se torna exatamente isso dentro da psique dele, uma incógnita não resolvida. E o inconsciente raramente abandona aquilo que ainda não compreendeu. Mas há algo ainda mais profundo nesse processo. Quando você se torna menos disponível emocionalmente, algo dentro do narcisista começa a confrontar uma realidade que ele normalmente evita, a possibilidade de não ser mais o centro absoluto da narrativa. E essa possibilidade cria uma tensão interna difícil de ignorar, porque a identidade narcisista depende de confirmação constante. Sem reflexos externos que reforcem sua importância, a estrutura psicológica começa a sentir pequenas fissuras. Nada muito visível no início, apenas um desconforto leve, quase imperceptível, mas suficiente para provocar uma necessidade crescente de recuperar o equilíbrio perdido. E a maneira mais rápida de recuperar esse equilíbrio é retornar para a fonte onde antes ele o encontrava, você. Mas agora, algo mudou profundamente. Quando ele volta a observar você, ele não encontra mais a mesma dinâmica emocional. A pessoa que antes parecia facilmente acessível, agora carrega uma presença diferente. Não há ansiedade nos gestos, não há urgência nas respostas. Existe apenas uma tranquilidade que ele não consegue explicar. E essa tranquilidade produz um efeito paradoxal. Ela desperta interesse, porque Jung compreendia algo fundamental sobre a psique humana. Somos irresistivelmente atraídos por aquilo que parece inteiro em si mesmo, aquilo que não implora por atenção, que não busca validação desesperadamente, que não se curva para manter uma conexão. Integridade psicológica cria magnetismo. E quando alguém começa a expressar essa integridade, a percepção do outro muda, sem que ele perceba. A pessoa que antes parecia previsível passa a ocupar um lugar completamente novo na mente dele. Um lugar onde curiosidade, respeito e desejo começam lentamente a se misturar. Mas ainda existe uma camada mais profunda dessa transformação. Porque quando o narcisista começa a se aproximar novamente, movido por essa nova percepção, ele ainda carrega dentro de si o mesmo padrão antigo, o mesmo impulso de recuperar controle, de restaurar a dinâmica que existia antes. E é exatamente nesse ponto que algo decisivo pode acontecer dentro dessa história. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora no primeiro comentário fixado e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Talvez agora você perceba que o verdadeiro movimento dessa história nunca aconteceu apenas entre duas pessoas. Algo muito mais profundo estava acontecendo nos bastidores da psique. Enquanto você tentava entender o comportamento de alguém,
A vida silenciosamente convidava você a compreender algo ainda mais essencial: o próprio centro da sua alma. Carl Jung acreditava que cada encontro humano carrega um espelho invisível. Algumas pessoas aparecem em nossa vida não para nos completar, mas para revelar partes esquecidas de quem somos. E às vezes, aquilo que chamamos de conflito é apenas o momento em que a consciência começa a acordar. O narcisista pode ter sido, sem perceber, um catalisador dessa descoberta, porque ao longo desse caminho, algo começou a mudar dentro de você. Não necessariamente na superfície das atitudes, mas em um lugar muito mais silencioso. Um lugar onde a necessidade de aprovação começa a perder força, onde a própria presença passa a ter valor, mesmo quando ninguém a valida. E quando alguém descobre esse lugar interno, algo profundo se reorganiza. A atenção deixa de ser uma moeda de troca. O afeto deixa de ser uma tentativa de provar valor. A presença deixa de depender da resposta do outro. E nesse momento, quase sem perceber, você atravessa uma fronteira psicológica importante. A fronteira entre buscar reconhecimento e simplesmente existir com inteireza. Curiosamente, quando essa transformação acontece, o mundo ao redor começa a responder de maneiras inesperadas. Pessoas que antes pareciam distantes passam a observar. Dinâmicas antigas começam a se dissolver. E aquilo que antes parecia controle absoluto revela algo que Jung conhecia bem. Toda máscara perde força quando encontra alguém que já não precisa usá-la. Talvez o narcisista volte a se aproximar. Talvez não, mas a verdade mais profunda dessa jornada nunca esteve na reação dele. Sempre esteve no despertar silencioso que aconteceu dentro de você. Porque quando alguém encontra o próprio eixo psicológico, o poder de manipulação perde seu terreno mais fértil. E nesse ponto, surge uma pergunta que apenas você pode responder. O que acontece quando uma pessoa finalmente percebe que nunca precisou correr atrás de quem só sabia correr à frente? Talvez a resposta não esteja em nenhuma técnica, nenhuma estratégia, nenhuma dinâmica externa. Talvez ela esteja naquele instante silencioso em que você se lembra de algo simples e poderoso. A pessoa mais difícil de controlar é aquela que já encontrou paz dentro de si. E talvez essa seja a verdade que Carl Jung sussurraria se estivesse observando essa história. Quando você integra quem realmente é, certas pessoas deixam de ter poder sobre você e começam pela primeira vez a enxergar você de verdade. Se algo dentro de você se moveu enquanto escutava essas palavras, talvez seja porque essa reflexão encontrou um lugar que já existia em silêncio dentro da sua própria história. Se sentir que essa jornada merece continuar ecoando em outras mentes, deixe sua presença registrada através de uma curtida. Compartilhe esse pensamento com alguém que também esteja atravessando um despertar semelhante e permita que este espaço continue sendo um ponto de encontro para quem busca compreender a profundidade invisível das relações humanas. Porque às vezes, uma única reflexão pode acender uma consciência inteira.